Escravidão das dívidas. Como Deus libertará você hoje? Você já se sentiu preso por dívidas sem saber como sair dessa situação? No desafio da virada financeira, aprendemos que Deus deseja que vivamos livres dessa escravidão. Romanos 13:8 nos ensina: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Este versículo nos lembra que a única dívida que devemos carregar é a do amor, e não as financeiras que pesam sobre nossas vidas. Evitar dívidas é mais do que uma escolha prática. É uma forma de viver em paz, alinhando nossas finanças aos princípios divinos. Hoje, exploraremos como a sabedoria bíblica pode transformar sua relação com o dinheiro, trazendo equilíbrio e prosperidade para sua vida. E no final deste vídeo, você encontrará uma dica prática para começar agora mesmo sua jornada rumo à liberdade financeira. Não perca! Após refletirmos sobre como Deus deseja que vivamos livres da escravidão das dívidas, entendemos que confiar nele é essencial para alinhar nossas decisões financeiras aos valores divinos. Essa mudança começa ao reconhecermos que nossa verdadeira liberdade vem de viver conforme os princípios de Deus. Hoje, em Romanos, somos convidados a refletir sobre a única dívida que devemos carregar: o amor. A passagem nos ensina que evitar dívidas financeiras não é apenas uma questão prática, mas espiritual, pois nos liberta para viver em paz e focar no que realmente importa: amar e cumprir a vontade de Deus. Vamos explorar juntos como este princípio pode transformar nossa relação com o dinheiro e nossas escolhas diárias. Descubra como viver livre de dívidas pode trazer prosperidade e equilíbrio, tanto espiritual quanto financeiro. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Romanos 13:8. Este versículo nos desafia a refletir sobre a única dívida que Deus nos permite carregar: a dívida do amor. Enquanto as dívidas financeiras nos aprisionam, o amor nos liberta e nos aproxima dos propósitos divinos. Vamos explorar este poderoso ensinamento e entender como aplicá-lo em nossas escolhas diárias. No período em que Paulo escreveu esta carta, as dívidas financeiras podiam resultar em servidão. Aqueles que não conseguiam pagar seus débitos frequentemente se tornavam escravos dos credores. Paulo utiliza esse contexto para destacar a importância de uma vida financeiramente equilibrada, sem a dependência de recursos externos que possam nos prender ou desviar do plano de Deus. Evitar dívidas significa planejar nossos gastos e viver dentro de nossas possibilidades. Isso pode incluir criar um orçamento mensal, evitar compras impulsivas e priorizar necessidades reais sobre desejos passageiros. Por exemplo, antes de adquirir um produto a crédito, pergunte-se: posso realmente pagar por isso sem comprometer minhas finanças futuras? Viver sem dívidas nos liberta de preocupações financeiras, permitindo que concentremos nossos esforços em amar a Deus e ao próximo. Além disso, reflete uma gestão sábia dos recursos que Deus nos confia, alinhando-nos ao propósito divino de prosperidade verdadeira. O conceito de amor aqui vai além do sentimento. Ele reflete uma ação contínua e prática, onde amar significa servir, perdoar e ajudar ao próximo. No tempo de Paulo, a comunidade cristã era chamada a cuidar uns dos outros, especialmente em períodos de perseguição ou necessidade. O amor se manifesta em nossas ações diárias. Um exemplo é ajudar um amigo ou vizinho em dificuldade, mesmo quando isso exige sacrifício. Amar também é ser honesto e justo em nossas relações financeiras, não explorando nem prejudicando os outros. Praticar o amor nos aproxima de Deus e nos ajuda a construir relacionamentos sólidos e saudáveis. Quando agimos com amor, Deus nos abençoa com paz e segurança, fortalecendo nossa vida espiritual e financeira. Na lei mosaica, os mandamentos eram vistos como orientações para viver em harmonia com Deus e com os outros. Paulo resume essa ideia, afirmando que o amor é o cumprimento completo da lei, pois guia todas as nossas ações. Amar
significa ser responsável em todos os aspectos da vida, incluindo as finanças. Por exemplo, quando economizamos para evitar dívidas, estamos amando nossa família, protegendo-a de dificuldades futuras. O amor também nos leva a ser generosos com os necessitados, refletindo a vontade de Deus. Quando vivemos pelo amor, nossas escolhas financeiras se tornam sábias e alinhadas à vontade divina. Isso nos permite experimentar uma vida de paz e prosperidade, cumprindo o propósito de Deus em nossas vidas. A mensagem de Romanos nos ensina que evitar dívidas é um passo essencial para viver em liberdade e cumprir a vontade de Deus. O amor, como única dívida, deve guiar todas as nossas ações, incluindo como administramos nossos recursos. Quando alinhamos nossas escolhas financeiras aos princípios divinos, experimentamos verdadeira prosperidade espiritual e financeira. Que possamos refletir sobre este ensinamento e aplicá-lo no cotidiano, vivendo com sabedoria, amor e obediência ao propósito divino. A transformação é indispensável para alcançar os propósitos de Deus. Ela exige fé, coragem e muitas vezes nos tira da zona de conforto, mas é através dessas mudanças que nos tornamos mais fortes e alinhados à vontade divina. Romanos 13:8 nos chama a viver livres de dívidas, focando na única dívida que Deus nos permite: o amor. Hoje veremos como a obediência e a coragem para mudar podem abrir caminhos inesperados para a prosperidade. Obed-Edom era um levita pouco conhecido que viveu durante o reinado do rei Davi. Ele foi escolhido para abrigar a Arca da Aliança em sua casa, após a morte de Uzá. Esse evento mudou radicalmente sua vida, mostrando que acolher a presença de Deus com obediência e reverência pode transformar completamente nossa realidade. Imagine a responsabilidade e o temor que Obed-Edom deve ter sentido ao aceitar guardar a Arca da Aliança, que havia causado a morte de Uzá por ser tratada de forma imprópria. Sua casa foi literalmente colocada no centro do plano divino. Ele sabia que qualquer deslize poderia trazer consequências severas, mas escolheu acolher a presença de Deus com obediência e reverência. Durante os 3 meses em que a arca permaneceu em sua casa, Obed-Edom viu sua família prosperar de maneira extraordinária. O temor inicial deu lugar à gratidão e à reverência, e Deus abençoou tudo o que ele possuía. O impacto foi tão grande que até o rei Davi ficou impressionado com as bênçãos derramadas sobre ele e decidiu trazer a arca de volta para Jerusalém. Assim como Obed-Edom, talvez você também enfrente situações desafiadoras que exigem mudanças e coragem. Abrir espaço para Deus em sua vida, seja em suas finanças, relacionamentos ou decisões diárias, pode trazer bênçãos além da sua imaginação. Quando obedecemos e confiamos em Deus, Ele transforma cada aspecto de nossas vidas para o bem. A história de Obed-Edom nos ensina que coloque Deus no centro. Avalie se suas decisões financeiras refletem os valores divinos. Comece estabelecendo metas financeiras que honrem a Deus. Acolha mudanças com fé, não tema os desafios. Assim como Obed-Edom acolheu a arca, esteja disposto a mudar suas atitudes e hábitos para viver em alinhamento com os propósitos divinos. Seja grato pelas pequenas bênçãos. Reconheça e valorize as bênçãos diárias como prova da fidelidade de Deus. Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Salmos 126:5. Este versículo nos lembra que cada esforço e cada mudança, quando feitos com fé, trazem frutos abundantes. Confie que Deus está com você em cada passo dessa jornada de transformação. Após refletirmos sobre como Deus transforma vidas por meio da obediência e da coragem para mudar, entendemos que a mudança é apenas o início. A verdadeira transformação ocorre quando colocamos nossa fé em prática. Assim como vimos na história de Obed-Edom, abrir espaço para Deus em nossas decisões diárias é o passo essencial para experimentar suas bênçãos. Os princípios que Deus nos ensina não são apenas palavras. Eles são ferramentas poderosas que moldam nossas escolhas e nos ajudam a viver de forma plena e abençoada. Mesmo diante de dificuldades,
Deus está ao nosso lado, guiando cada decisão. Viver sem dívidas, conforme ensinado em Romanos, não é apenas uma questão financeira, mas uma forma de honrar a Deus e viver com liberdade. Se hoje você enfrenta desafios financeiros, saiba que Deus está trabalhando em sua vida. Ele nunca abandona aqueles que confiam nele e seguem seus caminhos. Este canal está aqui para ajudá-lo a compreender e aplicar os princípios divinos, tornando sua jornada mais leve e cheia de propósito. Agora vamos explorar juntos como esses ensinamentos podem ser aplicados de forma prática no dia a dia. Descubra como alinhar suas decisões financeiras aos valores de Deus pode transformar sua vida, trazendo paz, equilíbrio e prosperidade verdadeira. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Romanos, este versículo nos ensina que viver sem dívidas é mais do que uma prática financeira. É uma demonstração de liberdade e amor que reflete os valores divinos. Vamos analisar cada parte desse ensinamento para entender como aplicá-lo no cotidiano, equilibrando nossas escolhas espirituais e financeiras. Imagine uma pessoa que decide reorganizar sua vida financeira para sair do cheque especial. Ela começa reduzindo despesas supérfluas, como assinaturas desnecessárias ou compras por impulso. Com esse dinheiro, inicia um fundo de emergência que traz alívio e liberdade para lidar com imprevistos. Evitar dívidas reflete uma administração sábia. Planejar, economizar e pagar contas pontualmente evita juros e traz paz. Ao seguir esse princípio, você experimenta liberdade financeira, permitindo que recursos sejam usados para abençoar outros e cumprir os propósitos de Deus. Pense em um vizinho que precisa de ajuda para pagar uma conta urgente. Mesmo com um orçamento apertado, você decide contribuir com uma pequena quantia. Esse ato de amor reflete generosidade e cuidado com o próximo. Demonstrar amor por meio da generosidade deve ser equilibrado com uma boa administração financeira. Reserve um pequeno valor mensal para ações de solidariedade. Isso permite que você ajude sem comprometer suas finanças, mostrando fidelidade a Deus em todas as áreas. Você organiza um planejamento financeiro que inclui metas claras para economizar, investir e ajudar os necessitados. Ao administrar seus recursos com amor e sabedoria, você reflete a fidelidade e o caráter de Deus. Alinhar suas finanças aos valores divinos promove prosperidade e equilíbrio. Crie um sistema simples, como anotar gastos diários e revisar o orçamento mensalmente. Esse hábito ajuda a manter o controle e permite viver de acordo com os propósitos de Deus. Os ensinamentos de Romanos nos mostram que a verdadeira prosperidade financeira começa com a liberdade. Evitar dívidas, demonstrar amor por meio de generosidade e administrar recursos com sabedoria são passos essenciais para uma vida plena e alinhada aos propósitos divinos. Que possamos aplicar esses princípios em nossas escolhas diárias, experimentando a paz e a abundância que Deus reserva para nós. Agora que refletimos sobre como aplicar os ensinamentos de Romanos 13:8 em nossas decisões financeiras e espirituais, é hora de nos inspirarmos em histórias bíblicas que mostram como a obediência e a fé transformam vidas. Esses exemplos revelam o impacto de escolhas guiadas por Deus, levando à verdadeira prosperidade. As histórias bíblicas nos mostram que desafios como os que enfrentamos hoje não são novos. No passado, homens e mulheres de fé superaram dificuldades, tomaram decisões corajosas e colheram as recompensas de confiar nos valores divinos. Suas jornadas são guias atemporais para a vida moderna. Vamos explorar juntos essas histórias inspiradoras e aprender como aplicá-las em nossas escolhas diárias. Elas nos mostram que, com fé e sabedoria divina, é possível viver uma vida financeiramente equilibrada e espiritualmente próspera. Os princípios de Romanos 13:8 nos convidam a viver livres da escravidão das dívidas, priorizando o amor como a única dívida que devemos carregar. Essa verdade
se torna mais clara quando analisamos histórias bíblicas de pessoas que enfrentaram dificuldades profundas e encontraram força em Deus. Hoje, veremos a história de Joás, um jovem rei que enfrentou desafios imensos para restaurar o templo e o relacionamento de seu povo com Deus. E Joás disse aos sacerdotes: todo o dinheiro das ofertas sagradas trazido ao templo do Senhor, isto é, o dinheiro coletado no censo, o dinheiro das ofertas pessoais e todo o dinheiro que alguém se dispõe a dar ao Senhor, os sacerdotes o receberão, cada um de seus conhecidos, e o usarão para fazer os reparos necessários no templo. Segundo Reis 12, 4, 5. Este versículo destaca o momento em que Joás decide enfrentar a decadência espiritual de Israel, tomando uma atitude corajosa para restaurar o templo e trazer esperança ao seu povo. Joás começou seu reinado aos 7 anos de idade, após sobreviver a um massacre promovido pela rainha Atalia, que buscava exterminar toda a linhagem real. Ele foi escondido e criado no templo, sob os cuidados do sacerdote Joiada. Quando Joás assumiu o trono, encontrou uma nação devastada pela idolatria e pela negligência espiritual. O templo, símbolo da presença de Deus, estava em ruínas. As portas caíam aos pedaços. Os altares estavam quebrados e o povo havia perdido o respeito pelo lugar sagrado. Joás sentiu o peso da responsabilidade de liderar a restauração, mas enfrentou desafios imensos. Joás sabia que a restauração do templo não seria apenas uma tarefa física, seria também um trabalho espiritual, enfrentando a apatia e a desorganização do povo. Os sacerdotes que deveriam supervisionar os reparos não cumpriram suas funções adequadamente, atrasando o projeto. Além disso, Joás enfrentou a resistência de líderes que não acreditavam na necessidade de investir no templo. Eles priorizavam suas próprias comodidades, deixando de lado o compromisso com Deus. Imagine a pressão sobre um jovem rei, que apesar de sua boa intenção, via o projeto estagnado por causa da falta de comprometimento das pessoas ao seu redor. Mesmo diante desses desafios, Joás não desistiu. Ele reorganizou o sistema de arrecadação e assumiu a supervisão direta dos reparos. Sob sua liderança, o povo começou a entender que a restauração do templo era mais do que um projeto de construção. Era um símbolo de renovação espiritual. Cada moeda oferecida e cada pedra colocada no templo refletiam a busca por reconciliação com Deus. Joás nos ensina que, mesmo em meio à dor e à resistência, Deus nos capacita para realizar grandes mudanças quando confiamos nele. Sua coragem e dedicação trouxeram restauração ao templo e renovaram a fé de todo o povo de Israel. Assim como Joás, podemos superar desafios, reorganizar nossas prioridades e experimentar a transformação que Deus tem para nossas vidas. A história de Joás mostra a importância de planejar, economizar e investir em prioridades que glorifiquem a Deus. Mesmo enfrentando obstáculos, ele não abriu mão de seu compromisso com o Senhor. Aprendemos que a prosperidade bíblica não é apenas financeira, mas reflete uma vida alinhada aos valores divinos, onde cada decisão é feita com propósito e integridade. Hoje aprendemos sobre o poder transformador de viver sem dívidas, como um reflexo de liberdade espiritual e financeira. Viver livre de obrigações financeiras que limitam nossas escolhas nos permite focar na única dívida que Deus nos pede para carregar: o amor ao próximo. Cada decisão consciente que tomamos em nossas finanças é um ato de fé e obediência aos princípios divinos. Desafios do dia: desafio de reflexão financeira. Tire 10 minutos hoje para revisar todas as suas despesas fixas e pergunte-se: alguma dessas despesas pode ser reduzida ou eliminada para evitar dívidas futuras? Identifique uma mudança prática, como cancelar um serviço pouco utilizado ou reduzir custos em uma categoria específica, e comece a aplicá-la. Desafio da rotina prática. Ao longo do dia, registre todos os pequenos gastos realizados. No final do dia, revise essa lista e identifique pelo menos um item que poderia ter sido evitado. Guarde o valor economizado em um pote especial com o objetivo
Dívidas nunca mais. No final do mês, use esse valor para quitar algo pendente ou investir. Desafio espiritual. Peça a Deus, em oração, que revele áreas onde você pode melhorar sua administração financeira e evitar a escravidão das dívidas. Confie a Ele suas preocupações financeiras e peça sabedoria para tomar decisões que honrem seus princípios. Se este conteúdo ajudou você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que precisam de uma transformação financeira e espiritual. Sua interação nos ajuda a alcançar mais pessoas com mensagens de esperança e fé. Quer saber como transformar suas finanças e viver sem dívidas? Confira o recurso especial no primeiro comentário fixado. Este material foi criado para te ajudar a organizar suas finanças de forma prática e alinhada aos valores de Deus, trazendo paz e prosperidade para a sua vida. Conclua o dia com uma oração especial. Volte ao canal à noite para orarmos juntos, refletirmos na palavra de Deus e fortalecer sua jornada espiritual e financeira. Que Deus abençoe suas decisões financeiras e lhe dê sabedoria para evitar dívidas, viver com equilíbrio e experimentar a verdadeira prosperidade. Que cada passo dado hoje seja guiado pela luz divina e traga paz e liberdade para você e sua família.